Boas noites. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas amigas, meus amigos, meus correligionários, minhas correligionárias, interessados, conhecidos, boas noites. É com muita alegria, com muita satisfação que retomamos o nosso curso livre de política positiva em sua 9ª sessão. Na 8ª sessão, da semana passada, nós tivemos algumas alterações excepcionais, não foi possível gravar ao vivo, então não tivemos a participação do público, que sempre faz perguntas muito interessantes, sempre permite complementar a exposição, sempre permite também da nossa parte, da minha parte, saber o que as pessoas estão pensando, quais são as dúvidas, quais são as reflexões. Mas enfim, retomamos nesta semana as exposições ao vivo, e enfim, é com grande satisfação que fazemos isso. Na sessão de hoje nós daremos continuidade e terminaremos a exposição sobre o poder espiritual. Eu havia planejado inicialmente apresentar aqui também, terminar a exposição sobre o poder espiritual e iniciar a discussão sobre a sociologia dinâmica. Entretanto, à medida que eu ia elaborando o roteiro dessa sessão, eu percebi que não seria uma boa ideia, por 2 motivos. Não seria uma boa ideia começar a parte da sociologia dinâmica, bem entendido. Não seria uma boa ideia por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque não daria tempo. A importância do poder espiritual para o positivismo é tão grande, que eu quero entrar em alguns detalhes aqui, em alguns detalhes que para os outros temas nos quais eu não entrei. Nós teremos aqui um pouco mais de profundidade. É importante isso, parece-me. Então não daria tempo para entrarmos na sociologia dinâmica. O segundo motivo é que convém que nós terminemos nessa sessão a sociologia estática, com a teoria do poder espiritual. Então fica um bloco mais ou menos fechadinho do poder da sociologia estática, e aí numa outra sessão, na próxima sessão, nós comecemos o bloco da sociologia dinâmica. Então ficar separadinho, arrumadinho. Não é para ver um abismo entre as 2 sessões da sociologia de Augusto Comte, mas é só para ficar arrumadinho mesmo. Bem, então nessa sessão nós vamos tratar apenas a sociologia, ficaremos ainda na sociologia estática, para concluir a teoria do poder espiritual. Antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer menção a algumas datas que nós celebramos nos últimos dias, que celebraremos. Hoje é terça-feira, 3 de maio, antes de ontem foi dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, é uma data importante, E uma data não foi instituída no Brasil, no mundo, por causa do positivismo, mas nós positivistas somos muito solidários a essa data, Celebra a importância do trabalho, dos trabalhadores e a dignificação do trabalho. Então é uma data realmente importante. E é com enorme justiça que essa data é um feriado. Com enorme justiça. Feriado não é um dia para não trabalhar. Feriado é um dia para nós pensarmos na data, no motivo que instituiu aquele momento. Então a gente não trabalha para podermos refletir a respeito dessa data. Então o dia 1º de maio ser um feriado é muito importante mesmo. É uma grande data. Hoje é dia 3, por outro lado. Amanhã, dia 4 de maio, nós celebramos o falecimento, a transformação do apóstolo da humanidade, Jorge Lagarrigue, chileno, que foi desenvolver um apostolado em Paris. Ele faleceu precocemente, com pouco mais de 40 anos, em 1894. Essa data, 4 de maio, como é a data da transformação, do falecimento de Jorge Lagarrigue, que era amigo íntimo de Miguel Lemos e de Teixeira Mendes aqui no Brasil. Eles se conheceram em Paris.
essa data, a data da transformação de Georges Lagarrigue, no 4 de maio, sempre foi celebrado pela Igreja Positivista do Brasil como a data da celebração dos apóstolos da humanidade, do Dr. Richard Congreve, né, em inglês, do Dr. Audifran, lá na França, não é? O Dufran em Marseille, em Marselha, Georges Lagarrigue, não é? E de todos os apóstolos positivistas que já se transformaram e foram incorporados à humanidade. Então, é uma data importante também, é a celebração do apostolado positivista como instituição e como prática. É uma data muito importante, não é? Como este canal no Facebook é o canal Apostolado Positivista, então é uma data que é particularmente importante para nós, não é? Bem, de maneira mais concreta, também no dia 1º de maio, ligando o dia 1º de maio ao Apostolado Positivista, no dia 1º de maio houve a prédica de inauguração do Apostolado Positivista da Itália, não é? Com uma sessão inaugural no canal do YouTube, né? Apostolato Positivista de Itália. Eu não falo italiano, então devo ter falado com um terrível sotaque, mas enfim, é a página do Apostolado Positivista da Itália. E teve a prédica inaugural do apostolado mesmo nesse dia 1º de maio. É um grande acontecimento, porque é o positivismo retomando sua realidade mundial, transcontinental. É um motivo de grande importância, é esperançoso isso, é muito bom, muito satisfatório. Bem, feitas essas lembranças, essas rememorações, essa celebração, não é, iniciais, passemos então retomemos a teoria do poder espiritual. Nós vimos na sessão anterior que a teoria do poder espiritual, ela integra a teoria do poder, né, do governo, não é? E a teoria do governo, para Augusto Comte, consiste na separação dos ofícios, na convergência dos esforços. Não é? Então nós temos o poder temporal, né, que age de maneira objetiva no presente, é o Estado, para simplificar, né, ou o governo propriamente dito, né, Augusto Comte mesmo diz o governo propriamente dito, e nós temos aí também o poder espiritual, que também tem a função de promover a convergência, mas não é uma convergência objetiva, né, do presente, né, no sentido histórico, mas é uma convergência subjetiva, mobilizando valores, ideias e sentimentos. Então, a atuação da religião da humanidade, do sacerdócio positivista, né, e dos sacerdócios, de um modo geral, se dá sempre no âmbito do poder espiritual, apelando para as ideias, para os valores, para as consciências, né, para o que está aqui e para o que está aqui, não para o que está aqui, né, não é forçando as pessoas, é aconselhando, não é? Na sessão anterior, além disso, né, nós apresentamos ali uma série de contraposições sistemáticas entre o poder temporal e o poder espiritual. Né? Um é objetivo, outro é subjetivo, um é da solidariedade, outro da continuidade. A característica que sumaria as diversas diferenças é a seguinte: o poder temporal é prático e o poder espiritual é teórico. Teórico no sentido de que se refere às ideias e aos valores. Não é teórico de que é só uma abstração, fica flutuando no ar. Não, não é nada disso. É teórico no sentido de que mexe com as ideias e os valores e os sentimentos também. Não é? Bem, então, a primeira ideia que nós temos que afirmar ou reafirmar nessa sessão é essa, né? O âmbito de atuação do poder espiritual é a subjetividade, é o aconselhamento. É o aconselhamento, né? E esse aconselhamento implica sempre as ideias, os valores e os sentimentos. O desenvolvimento dos sentimentos cabe às famílias, se dá nas famílias.
não é? A teoria das famílias. E aí as mulheres têm um papel fundamental de desenvolver, de estimular os sentimentos e, em particular, e isso é central, os sentimentos altruístas, não é? Então, com base nessa cultura moral, que é o âmbito específico da família, não é? Que corresponde ao aspecto mais político das famílias, não é? Com base nisso, o sacerdócio mobiliza e orienta as ideias e os valores a partir dessa base privada, doméstica. Bem, esse comentário que eu fiz já sugere que é um paralelismo, e Augusto Comte é muito claro, ele afirma e repete isso nos vários capítulos da política positiva, que é um paralelismo, aliás, da política positiva e do catecismo positivista também. Não é? Eu não me lembro, mas eu creio que talvez também no apelo aos conservadores ele repita isso. Aliás, ele reafirma assim. Não é? Mas enfim, ele afirma e repete, e insiste na política positiva e no catecismo positivista. Isso me lembro textualmente. Não é? De que é um paralelismo entre a atuação do sacerdócio positivo na cidade, na sociedade, na grande sociedade política, e da atuação das mulheres no âmbito doméstico, no âmbito privado. Sacerdotes e mulheres agem por meio do aconselhamento, por meio das ideias, dos valores e dos sentimentos. As mulheres mais por meio dos sentimentos, os sacerdotes mais por meio das ideias e dos valores. Mas é claro, é evidente que as mulheres agem também por meio das ideias e dos valores e que os sacerdotes agem também por meio dos sentimentos. É evidente. Para que sacerdotes e mulheres aconselhem, sacerdotes e mulheres têm que ser respeitados, não é? Tem que ser dignos e tem que ter eles têm que ser dignos, mas no sentido de que têm que ser respeitados. É necessário reconhecer a dignidade moral e intelectual dos sacerdotes e das mulheres. Bem, dos sacerdotes nem se discute, né? Porque a importância, nós pensamos nos filósofos, nos professores, nos artistas, até nos padres, né? Nos sacerdotes, habitualmente, como se entende habitualmente, né? No dia a dia, embora de maneira muito restrita, né? Pensando apenas nos padres católicos, né? Mas o que eu quero fazer esta digressão é que é necessário afirmar e reafirmar que é necessário reconhecer a dignidade das mulheres para o aconselhamento, e as mulheres aconselharem no âmbito doméstico não é algo pequeno, não é algo pouco. Para as mulheres aconselharem a família, formar caracteres, formar mesmo cidadãos corretos, inteligentes, altruístas, ativos, é necessário que as mulheres sejam respeitadas. Bem, quando o positivismo afirma isso, ele está reconhecendo a importância central das mulheres. Não é porque está no âmbito doméstico que as mulheres não são importantes para o conjunto da sociedade. Não é? Então, desprezar a atuação doméstica e a atuação moral, educativa das mulheres é negar a dignidade, a enorme dignidade de que as mulheres têm que gozar para atuarem. Negar a atuação pedagógica das mulheres, pedagógica e moral, é negar a dignidade das mulheres. Então é rebaixar as mulheres, é degradar as mulheres. Não há outra perspectiva a esse respeito, é degradar as mulheres. O positivismo dignifica as mulheres. Bem, isso foi apenas uma digressão para reafirmar uma coisa que nós comentamos na teoria das famílias, né, várias sessões atrás, né, mas que, enfim, como eu comentei, que Augusto Comte observa, há um paralelismo muito claro entre o sacerdócio no âmbito público e as mulheres no âmbito doméstico, não é? E aí o âmbito doméstico tem um caráter público também, não é? O privado aí é público, não é?
guardada a dignidade do âmbito doméstico. Bem, vejam só que o aconselhamento é uma forma de modificar a ação dos indivíduos. Não é? Se nós aconselhamos, se nós lembramos quais são os valores que nos mobilizam, se nós aconselhamos, se nós indicamos quais são as ideias próprias, quais são as ideias que devem nortear nossa conduta num caso ou no outro, ou quais são as melhores ideias, nós modificamos a ação. Por exemplo, aquele negócio, não é? Nós podemos, no caso da alimentação, nós podemos nos alimentar de maneira altruísta ou egoísta. Nós podemos jogar fora a comida ou nós podemos nos alimentar, comprar, não é, apenas a porção necessária e não jogar fora a comida. Ou então, nós podemos ir a um restaurante. No meu trabalho, por exemplo, na universidade, estão vendendo comida em marmita, né, com embalagens descartáveis, com isopor. O isopor é descartável, mas o processo de reciclagem do isopor não é muito grande, então ele acaba sendo mais um problema ambiental que uma solução. Eu comprei uma marmita de plástico para mim, minha, não é? Essa minha opção pessoal de comprar uma marmita é um caso em que uma ideia, né, uma ideia altruísta regulou minha conduta prática, né? Tem um impacto ambiental, tem um impacto na alimentação. Não é? Então, as ideias que orientam nossas condutas, as ideias baseadas nos sentimentos altruístas, né, de preocupação com os demais, não é, modificam a conduta. Então, o aconselhamento é um modificador da conduta, um modificador subjetivo da conduta. Então, isso é da maior importância, E são modificações voluntárias. Eu aceito essas ideias. Ninguém me impôs essas ideias. A partir do convencimento público de debates, de conversas, de demonstrações, de afirmações dos valores altruístas, essas ideias de preocupação com o não desperdício, com o cuidado com a reciclagem, com o destino ambientalmente adequado dos rejeitos, etc., etc., essas ideias foram modificando minhas condutas. Eu não sou ambientalista, né? Não sou militante dessa causa, mas enfim, não é? Acho que qualquer pessoa sensata, razoável, tem que adotar essas perspectivas nesse sentido. Bem, a nossa querida amiga Vaida, que é lituana, né, faz doutorado nos Estados Unidos, pesquisando positivismo aqui no Brasil, faz uma observação. Boa noite, uma pergunta rápida. As mulheres são literalmente mulheres? São literalmente ou mais alguém? As mulheres são mulheres más ou mais alguém na sociedade tem qualidades afetivas? Posso ter vários papéis na sociedade ou isso depende literalmente do meu gênero? Veja, essa é uma pergunta importante, né? O ser humano, assim como inúmeras outras espécies, tem o dimorfismo sexual. Há uma divisão dos sexos, né? De modo geral, nos mamíferos, os machos são maiores que as fêmeas. Né? Nos insetos, ao contrário, as fêmeas são maiores que os machos. Não é? Mas a diferença só de anatomia, a diferença entre homens e mulheres não é somente uma diferença anatômica, há diferenças cerebrais. Então, Augusto Comte observa que os homens são mais ativos, são mais enérgicos, não é? E têm uma inteligência mais analítica. As mulheres são mais afetivas e têm uma inteligência mais sintética. Então, os homens
tendem a usar mais a força e as mulheres tendem a usar mais os sentimentos. Os homens veem mais os detalhes e as mulheres veem mais o conjunto. Então, esses atributos dos homens levam os homens a serem mais ativos e a serem mais, a se dirigirem mais à ciência. Mas as mulheres têm esse conjunto de atributos conduz as mulheres mais às atividades de cuidado, pedagogia, psicologia, enfermagem, a educação de modo geral. Isso não tem nada a ver com teto de vidro, com patriarcado, essas coisas. Não, tem a ver mesmo com com orientações da natureza humana. Não quero dizer genética, porque eu não quero dizer que o ser humano, o comportamento humano é geneticamente predeterminado, é contra o positivismo, né? É uma ideia errada mesmo. Mas o fato é que o conjunto da natureza humana orienta mais as mulheres para um tipo de atividade e orienta mais os homens para um outro tipo de atividade. Como os sentimentos altruístas são os mais importantes. De longe são os mais importantes, porque são eles que permitem o aperfeiçoamento da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, os sentimentos altruístas são os mais fracos. É necessário nós usarmos o máximo que pudermos todos os recursos disponíveis para estimularmos o altruísmo o tempo todo. Daí a necessidade de afirmarmos o caráter moral da atuação das mulheres. Não é? Afirmar que negar o caráter afetivo das mulheres é combater o altruísmo. A literatura feminista, pelo menos da segunda e da terceira onda do feminismo, quer dizer, dos anos 50, 60 para cá, dos últimos 60 anos, ela é radicalmente contra o caráter caritativo das mulheres, afetivo das mulheres. Radicalmente. O pós-modernismo estimula isso a níveis assustadores. Não existe um homem nem mulher, aliás, não existe homem. O pós-modernismo feminista rejeita a noção de homem. E as mulheres são o que quiserem, então não existe mulher. Existe uma coisa que tem corpo, que tem músculo, que tem osso e vai vivendo. Não existem homens e mulheres. Bem, as mulheres podem fazer o que quiserem? Podem, evidentemente, podem, não é? O que o positivismo afirma é que as mulheres não podem descurar do seu caráter afetivo. Não podem. Rejeitar o caráter afetivo das mulheres é rejeitar um elemento fundamental do altruísmo. É querer que o altruísmo seja só dos homens e, como no caso das feministas e dos pós-modernos, que o altruísmo não tenha sede. Não tenha estímulo, não tenha que o altruísmo seja desenvolvido apenas por meio do Estado, mas o Estado age por meio da imposição objetiva, por meio da coerção física. Então, gera-se uma situação extremamente instável, problemática e suicida em última análise. Não é? É necessário reafirmar o caráter afetivo das mulheres. Bem, nós vivemos uma sociedade de liberdades, as mulheres escolhem. Isso eu falei em termos de escolhas, de escolhas profissionais, bem entendido, de escolhas profissionais. Nem entro na discussão de se as mulheres devem ou não ter direito ao próprio corpo. Evidentemente tem que ter direito ao próprio corpo. Se querem engravidar, se não querem, se querem interromper a gravidez ou não, e assim por diante. As mulheres, enfim, o corpo é delas, ou seus,
corpo é das mulheres, as mulheres decidem, ponto final. Não é? É claro que no caso das famílias, os homens também têm que ser ouvidos, não é? Porque afinal os filhos têm que ter pais, não é? Essa é uma discussão longa, não é? Entra no que se chama de pauta de costumes, não é? Há polêmicas enormes, não é? Nós não podemos nos estender sobre essas discussões aqui agora. Eu não quero me estender mais para também não ser superficial e não tratar de maneira muito rápida de problemas que são problemas atuais e que têm que ser discutidos e apresentados com calma e ponderação. Mas eu acho que basicamente é isso, né? Para responder em, enfim, 5 minutos, um pouco mais, enfim, as perspectivas positivistas, pelo menos a maneira como eu percebo essas perspectivas. Ok, Vaida? Eu espero que tenha sido minimamente compreensível, né, o que eu apresentei aqui, o que eu argumentei. De qualquer maneira, foi mais uma digressão, né? Uma digressão um pouco polêmica, enfim, a polêmica surtiu efeito, né? Retomando aqui a nossa exposição. Eu comentei aqui que o poder espiritual ele age por meio do aconselhamento subjetivo. A Vaida diz obrigada. Eu que agradeço a pergunta, Vaida. O poder espiritual ele age como conselheiro, né, como afirmador subjetivo das vistas gerais. Então, enquanto o poder temporal, o Estado, age como afirmador objetivo das vistas gerais, dizendo quais são os comportamentos inaceitáveis, orientando o conjunto da sociedade para um lado ou para o outro, né, dando orientação coletiva, efetivamente, para a sociedade, o poder espiritual afirma as vistas gerais por meio subjetivo. Não é? E o que importa para o poder espiritual é a afirmação constante das vistas gerais e as várias consequências morais, intelectuais, afetivas e práticas dessa afirmação subjetiva das vistas gerais. Não é? Augusto Comte tira várias consequências disso. Várias consequências. O sistema de política positiva, né, é organizado em 4 volumes. O primeiro volume é dedicado à lógica das ciências e à lógica positiva. O volume 2 é dedicado à estática social, basicamente o que a gente está tratando aqui agora. O volume 3 é dedicado à dinâmica social. O volume 4 é dedicado à discussão, à exposição do quadro futuro da humanidade, ao estado normal. Nesse volume 4, há uma exposição enorme, em detalhes, sobre a atuação do poder espiritual. Não é, Augusto, nos vários capítulos desse livro, do volume 4 da Política Positiva, Augusto Comte indica como é, o que, como, porquê, quando o poder espiritual tem que atuar. Não é? Ele tira as mais diversas consequências, as mais diversas. Bem, no Catecismo Positivista, Augusto Comte observa que o poder espiritual, o sacerdócio, de maneira mais concreta, tem que atuar como um juiz. Ele fala um juiz no sentido bíblico, com 3 funções. Isso é muito interessante. Essa noção de juiz eu acho muito bonita, ela é sintética, ela é intelectualmente muito agradável e ela tem várias consequências. O juiz, que é o papel de juiz, significa ele é conselheiro, consagrador e moderador. Conselheiro é dar ideias e valores, olha, em tal caso haja assim, naquele outro caso haja de outra maneira e assim por diante. Consagrador significa consagrar, dizer que alguma coisa é boa, correta e celebrar essa coisa boa e correta. Por exemplo, no início dessa sessão eu falei do Dia do Trabalho, né? Nós consagramos o valor do trabalho, não é? Nós afirmamos o valor do trabalho, consagramos essa atuação social. E
moderador no sentido de moderar mesmo o comportamento, de mediador mesmo, moderar as paixões quando são excessivas, moderar os conflitos sociais, orientar os conflitos sociais, né, agir como intermediário no conflito de classes, por exemplo, entre patrões e empregados, entre o proletariado e o patriciado, por exemplo, entre o governo e os cidadãos e assim por diante. Então, moderador. Juiz, então, com essas três funções: conselheiro, consagrador e moderador. O Gabriel de Henrique faz um comentário. Por que alguém deve almejar ser altruísta? De acordo com Augusto Comte, logicamente. Pergunta complexa, eu sei, porém de fundamental importância para entender a filosofia positivista. Por que alguém deve almejar ser altruísta? Primeiro, porque é bom. Não é? Augusto Comte citava uma frase de Clotilde de Vaux. Clotilde de Vaux foi a esposa subjetiva de Augusto Comte, né? Cofundadora da Religião da Humanidade, e teve uma influência fundamental na carreira de Augusto Comte, né, entre 1845 e 46. Clotilde teve uma vida muito atribulada, muito difícil, né? Mas era uma mulher muito inteligente, com dotes artísticos, era escritora, né? E conheceu Augusto Comte, mantiveram um relacionamento respeitoso, e ao final desse um ano, de 45 a 46, Clotilde morreu. Bem, nas obras escritas por Clotilde, na correspondência entre Comte e Clotilde, Augusto Comte tirou 7 frases importantes, né, que resumiam o pensamento de Clotilde. Uma delas é a seguinte: que prazeres podem exceder aos da dedicação. Isso quer dizer o seguinte: ser altruísta individualmente é uma fonte enorme de prazer, de satisfação. Ser altruísta é por si só fonte de recompensa individual, não é? Isso em termos estritamente individuais. Isso por um lado. Por outro lado, ser altruísta é a única maneira de resolver os problemas sociais. A única maneira de obter a harmonia moral e social, a harmonia individual e a harmonia coletiva é por meio do altruísmo. O egoísmo, Augusto Comte define, agora me fugiu, acho que são 8 instintos egoístas. Não é? Alguns são mais fortes, outros são mais fracos. O mais forte é um instinto nutritivo, não é? Fome, não é? E o mais fraco é a vaidade, não é? Mas os instintos egoístas por si sós ficam competindo uns com os outros. Então, quando um obtém a predominância, os outros vão tentar combater. E fica num entrechoque permanente. Daí gera conflito. Isso para o indivíduo e para as sociedades. O egoísmo mantém um entrechoque constante, contínuo, eterno entre seus instintos. O altruísmo são 3 instintos: o apego, a veneração e a bondade. Os instintos altruístas permitem a coexistência entre si, e a afirmação do altruísmo permite impor uma disciplina ao egoísmo. O altruísmo, lá em cima, disciplina todos os egoísmos. Claro, essa disciplina não é perfeita, mas por mais imperfeita que ela seja, é a melhor disciplina de que o ser humano é capaz de obter. Então, para nós conseguirmos disciplinar o egoísmo, e o egoísmo é individual e coletivo, para disciplinar o egoísmo, nós precisamos sempre do altruísmo. É só por meio do altruísmo que a gente disciplina o egoísmo. Não é? E os 3 instintos altruístas, eles são solidários entre si, coisa que não acontece com o egoísmo. Então,
Porque alguém deve almejar ser altruísta? Por causa disso. Né? Estritamente falando, em termos individuais, a fonte de satisfação. Mas, além disso, e muito mais do que isso, porque é o altruísmo que permite encaminhar os problemas sociais, os problemas coletivos, os problemas individuais, né? Encaminhar, solucionar esses problemas na medida em que eles podem ter uma solução. E esse encaminhamento das soluções permite a harmonia, não é? Permite a paz, permite a felicidade. Isso é fonte de felicidade. Eu falei em prazer, em dedicação, mas na verdade isso é fonte de felicidade, da realização. Isso dá um senso de propósito. Não é? A dedicação para os outros dá um senso de propósito que o egoísmo jamais consegue fornecer. Jamais. Não é? O ser humano tem várias necessidades subjetivas. Né? O sentido de pertencimento e de propósito são duas necessidades que agitam as pessoas e os grupos. Não é? Com o altruísmo nós temos o senso de pertencimento e o senso de propósito. É só o altruísmo que fornece. O egoísmo não dá nunca, por definição ele não dá. Não é? No egoísmo coletivo a gente até tem sensação de pertencimento, mas ele não gera paz, ele não gera harmonia. Não é? Então o altruísmo, o maior altruísmo possível, né, que é o altruísmo da bondade, para com os mais fracos, para com os posteriores, não é? Isso dá a maior sensação de pertencimento e de propósito. E é a fonte pessoal de satisfação e a fonte de solução dos problemas. Ok? Essa é uma pergunta interessante porque nós já estamos na 9ª sessão do nosso curso e eu não tinha comentado isso antes. Eu tinha comentado um pouco de passagem e esse é o tipo de coisa que ficou um pouco implícito. Foi bom tornar explícito isso. Eu acho que até conveio tratar disso agora, já que nós já estamos aí há mais de 2 meses apresentando, não é, a política positiva, a sociologia de Augusto Comte, torna-se mais claro, né, com o acúmulo de elementos, de ideias, de perspectivas, torna-se mais claro isso que eu falei agora sobre o altruísmo, né? Sobre a harmonia, sobre a possibilidade de solução dos problemas e assim por diante. Eu acho que no início eu ficaria muito abstrato. Não é? Bem, seguindo adiante. Eu comentei que para Augusto Comte o poder espiritual tem que atuar como um juiz, não é? Conselheiro, consagrador e moderador. O fundamento dessa atuação do sacerdócio é a educação comum. Então o sacerdócio, por definição, é educador, tem uma função pedagógica. O positivismo como um todo é um grande e permanente sistema pedagógico de educação, não só de instrução. A instrução é parte mais restrita da educação, que se refere apenas às ideias, de modo geral, as ideias profissionais, um pouco as ideias sobre o universo. Mas é um sistema de educação, no sentido de educação moral e para a vida coletiva. Né? As ideias científicas, as ideias filosóficas entram aí, mas para orientar, não é, para dar uma visão geral do mundo. Bem, então o fundamento do sacerdócio é a educação, é um grande sistema pedagógico, sim, não é? Não é à toa que os sacerdotes da humanidade têm um viés professoral até, não é? Professoral. Nós gostamos de explicar as coisas, nós gostamos de aprender, nós gostamos de explicar, mas, não é? E isso é importante, nós procuramos aprender e explicar para aplicar, para sermos úteis, para ajudarmos os outros, não é? Não são ideias quaisquer, são ideias que servem para melhorar a vida de todos nós, não é? Bem, a educação comum,
compartilhada permite, por um lado, que haja valores compartilhados, valores e ideias compartilhadas, haja uma linguagem comum, não é? Valores que possam ser mobilizados, né, que sensibilizem os vários grupos, os vários indivíduos, né, para que a gente possa aconselhar, olha, façam assim e não façam daquela maneira, né? Nós temos que ter um solo comum compartilhado. Isso é fundamental, não é? Então a ideia de consenso é fundamental. Quando dizem que a sociedade contemporânea é a sociedade da divergência, não é? Isso é apenas parcialmente correto, não é? Nós precisamos, para que haja uma divergência, nós temos que ter uma convergência de fundo. O Giovanni Sartori, que eu citei em algumas outras sessões, o Sartori é um teórico da democracia, e o Sartori diz a mesma coisa a respeito da democracia. Ele diz que a democracia, antes de ser a teoria ou a sociedade da divergência, é a sociedade da convergência. Por quê? Porque nós temos que ter um fundamento comum. Para a gente divergir, nós temos que concordar sobre um monte de coisas, sobre os valores, sobre as ideias, sobre os sentimentos e assim por diante. E esses fundamentos comuns é o que permitem que mesmo na divergência a gente converse, a gente concorde, a gente se respeite, nós aceitemos a dignidade das outras pessoas, não é? Então, a educação comum é o fundamento dos valores. A educação comum tem que ter por fundamento esses valores compartilhados. Por outro lado, né, não da parte dos cidadãos, mas a parte do sacerdócio, a educação comum permite que esses valores sejam afirmados e mobilizados por uma corporação que seja conhecida, reconhecida e respeitada. A educação comum ministrada pelo sacerdócio garante ao sacerdócio que ele seja respeitado, porque se é o sacerdócio que afirma os valores comuns, os valores da positividade, da relatividade, do relativismo, do altruísmo, do bem comum, esse sacerdócio vai ser respeitado. E aí a sua atuação de juiz vai ser possível. Então a educação comum permite, por um lado, o compartilhamento de valores e, por outro lado, permite que haja uma corporação, o sacerdócio, responsável pela mobilização de valores e que seja respeitada para mobilizar esses valores. Bem, aliás, vejam só, nós temos aí, né, para quem afirma que Augusto Conte não fez uma obra sociológica, não fez uma teorização sociológica, isso é teoria da educação, é teoria da cultura, teoria da sociologia da cultura e sociologia da educação, de uma única vez. Não é? A educação comum fornecida pelo sacerdócio tem como requisito, como pré-requisito, que o sacerdócio pleno, vamos tratar daqui a pouco o que é isso de sacerdócio pleno, mas vamos lá. A educação comum fornecida pelo sacerdócio tem como requisito que o sacerdócio pleno tem que ter uma formação plena. O sacerdócio, para lecionar, para educar, ele mesmo tem que ser educado previamente. Bem, a formação plena do sacerdócio, então, implica as vistas gerais e o relativismo. O conhecimento, um profundo conhecimento científico e um profundo conhecimento histórico. Não é? Implica um conhecimento artístico. Lembremos-nos da teoria da linguagem. A linguagem serve para passar do que está dentro para fora. O que está dentro basicamente são sentimentos, quando a gente transmite o que está dentro para fora, nós usamos a arte. Então o conhecimento artístico é basicamente o conhecimento, não é, das técnicas de transmissão, de diálogo entre os sentimentos. Não é?
Então temos que ter conhecimento artístico e temos que ter responsabilidade política na mediação, no aconselhamento, na consagração. Nós temos que ter um profundo cuidado, uma profunda sensibilidade e responsabilidade política. Então vejam só, aquele que é apenas cientista, aquele que é apenas artista, não é? Aquele que é apenas erudito, não é? Esses são sacerdotes incompletos, não é? Eles desempenham funções que são importantes, né? Aquele que conhece as leis naturais, aquele que conhece as artes, aquele que tem conhecimento da história, da filosofia, não é? São conhecimentos importantes, não é? Mas são parciais e são incompletos. Então aqueles que são apenas cientistas, aqueles que são apenas artistas, aqueles que são apenas eruditos, têm uma função social subordinada. O sacerdócio positivista, o sacerdócio positivo, tem que dominar ao mesmo tempo profundos conhecimentos morais, profundos conhecimentos científicos, profundos conhecimentos filosóficos, profundos conhecimentos artísticos, profundos conhecimentos e uma profunda responsabilidade política e pedagógica, evidentemente. Tudo isso ao mesmo tempo. Então a exigência do sacerdócio é enorme. É enorme. Aquele que é apenas uma dessas coisas é subordinado. Não está à altura da tarefa que compete ao sacerdócio. Bem, isso já indica que, por exemplo, os professores não são sacerdotes da humanidade. Eles até desempenham, os professores de escola mesmo, né, de universidade, assim por diante, até desempenham funções sacerdotais. Mas o fato deles serem basicamente professores de áreas específicas e terem vistas extremamente parciais já fragiliza muito a sua posição. Não é? Então eles se afastam da situação de um verdadeiro sacerdócio. E há limitações éticas, da ética profissional mesmo, né? Os professores não podem se manifestar a respeito de algumas questões políticas, têm que apresentar diversas perspectivas de um ponto de vista da história intelectual, perspectivas que se da história intelectual são necessárias de serem apresentadas de uma perspectiva positiva de um sacerdócio pleno, não se justificam tanto, né? Então há limitações na atuação dos professores, não é? Que afastam os professores do sacerdócio pleno, não é? E não estou com isso, não quero desprezar, longe de mim, desprezar os professores, apenas estou indicando as limitações próprias à atuação dos professores em relação à alta função social dos sacerdotes, né, do que Augusto Comte define e entende como sacerdócio. Da mesma maneira, os jornalistas também não são sacerdotes. Faltou aqui comentar uma outra coisa. Os sacerdotes atuam por meio da mobilização da opinião pública. Não é? Eu falei aqui do caráter de juiz, da educação comum, mas a atuação política, né, social, cívica do sacerdócio se dá também por meio da opinião pública. Os sacerdotes são os formuladores e os mobilizadores da opinião pública. Opinião pública no sentido positivista, não é? Que tem conhecimentos amplos, afirmam as vistas gerais, altruístas e assim por diante. Bem, se, por um lado, os professores são limitados em sua atuação e, portanto, não são propriamente sacerdotes, não é? Não são sacerdotes, embora a atuação dos professores tenha um certo caráter sacerdotal, não é? Um certo caráter. No que se refere à opinião pública, os jornalistas não são sacerdotes. Não são.
nós positivistas separamos com muita clareza a opinião pública, não é, que é própria ao sacerdócio, da atuação dos jornalistas. Os jornalistas, vejam, nós afirmamos aqui que os sacerdotes têm que ter profundas perspectivas, profundos conhecimentos morais, científicos, artísticos, estéticos, políticos, visão de conjunto, relativismo, etc, etc, etc. Tem que se preservar moralmente, tem que se cultivar em todos esses aspectos. Os jornalistas, de modo geral, têm uma cultura mais superficial, mais rasa. Mais rasa. Por outro lado, a necessidade que os jornalistas têm, a necessidade profissional de emitirem opiniões toda semana, tira a qualidade das intervenções dos jornalistas. Não é? Por quê? Porque a gente emite opinião quando a opinião é necessária e adequada. Às vezes não há motivo nenhum para a gente emitir uma opinião. Às vezes a gente pode estar vivendo e não ter nada nenhuma questão que mobilize inteligências, ideias, sentimentos e assim por diante. Então não precisamos nos manifestar, não é? No caso dos jornalistas, como eles, enfim, a maior parte deles é paga, não é? E tem que escrever alguma coisa toda semana, às vezes todos os dias, a oportunidade e a necessidade dessas ideias manifestadas com frequência se perde. Muitas vezes eles falam coisas só porque tem que publicar alguma coisa. Então as ideias perdem o valor. As ideias perdem o valor. Não é? Então, bem, e há um terceiro aspecto de que é aquele negócio, como os jornalistas são pagos pelas corporações e os donos das corporações de imprensa orientam as opiniões, muitas vezes as opiniões externadas pelos jornalistas simplesmente são as opiniões dos donos dos jornais, dos telejornais, dos veículos e assim por diante. Então não são nem ao menos opiniões verdadeiras, sinceras, né? São correias de transmissão de outras opiniões, de interesses comerciais e assim por diante. Vejam, essa perspectiva que geralmente a gente associa ao marxismo, na verdade é afirmada por Augusto Comte. Não é? Olhem só, faz uma crítica direta ao caráter mercantil da imprensa. Então, para Augusto Comte, os jornalistas não representam, não mobilizam, não são porta-vozes da opinião pública. Não é? Para Augusto Comte, o sacerdócio tem que se manifestar quando for oportuno e quando for necessário, quando houver coisa mesmo para ser dita, quando for necessário orientar a opinião pública, orientar os cidadãos. O Gabriel de Henrique faz outra pergunta: como Augusto Comte define a inteligência? A inteligência são os procedimentos mentais, não é, do cérebro, em que nós aprendemos a realidade por meio dos sentidos, aprendemos a realidade por meio dos sentidos, processamos internamente as informações, organizamos isso, damos coerência, não é? Essa apreensão dos sentidos é objetiva e subjetiva, e na subjetividade é tanto intelectual quanto afetiva, e aí por uma série de processos, né, que são dedutivos, indutivos, ativos e passivos, nós organizamos as ideias, não é? Aí entra em ação o que nós comentamos em outras sessões, a lógica positiva, que é a lógica dos sentimentos, das imagens e dos sinais, não é? Em que nós temos maior intensidade, mas menor precisão com os sentimentos, e maior precisão, mas menor intensidade afetiva, menor capacidade
de ação mesmo, né, no caso dos sinais. Então, isso é a partir da... essa definição de inteligência é a partir dos procedimentos, da análise histórica dos procedimentos mentais, não é? Mas também tem uma base neurofisiológica, né? de estudo do cérebro. Não é? Então, por um lado, um estudo sócio-histórico, por outro lado, um estudo, por assim dizer, sócio-biológico. É assim que ele define. Não é? Então não é simplesmente o processamento de ideias, né? São vários atributos num mecanismo complexo, por assim dizer. Enfim, só para responder a questão sobre a inteligência, né, que o Gabriel apresentou. Bem, então vejam, para Augusto Comte, os jornalistas não correspondem ao sacerdócio. Não correspondem. Eles estão muito, muito, muito aquém das enormes responsabilidades, dos enormes requisitos exigidos do sacerdócio. Por mais que se diga que os jornalistas mobilizam a opinião pública, para Augusto Comte não é uma verdadeira opinião pública. É apenas a repetição do que se fala. E os jornalistas, muitos jornalistas, né, muitos, não todos, né, mas muitos jornalistas se limitam a repetir fofocas. Não é? Muitos jornalistas políticos que são especializados nas fofocas políticas. Né? O deputado Joãozinho falou tal coisa, a deputada Mariazinha falou outra coisa, o deputado Pedrinho não gostou e xingou os dois. Isso é fofoca. Não é? Mas muitos jornalistas são especializados nisso. Bem, isso não é opinião pública, isso é fofoca. Né? E fofoca parlamentar. Né? Então, é muito superficial. Bem, do que eu comentei até agora, fica claro também que o sacerdócio regula a vida privada, não é? E a vida privada e individual dos cidadãos. O sacerdócio regula a vida privada e individual e vincula a vida privada e individual à vida cívica. Há um mecanismo que Augusto Comte define, que é o mecanismo de passagem do âmbito cívico, do âmbito privado para o público, do doméstico para o cívico. No caso dos indivíduos, não é? A regulação da vida individual se dá por meio dos sacramentos. A Igreja Católica tem lá seus sacramentos, os protestantes têm seus sacramentos, várias religiões têm seus sacramentos. Na verdade, todas as civilizações têm seus sacramentos. Quem acabou com a ideia de sacramentos, de momentos-chave, de momentos de ritos de passagem na vida dos indivíduos, foi a civilização ocidental moderna. Nós é que destruímos, mas os ritos de passagem, esses momentos em que o status do indivíduo muda, e muda o status individual, e muda também o status do indivíduo em face da sociedade, esses momentos são importantes porque vão organizando e estruturando não apenas o indivíduo, como a coletividade. Bem, Augusto Comte então define os sacramentos, são 9 sacramentos, e o que é importante indicar é que eles são todos de base moral, nunca de base política. Todos eles são sacramentos voluntários. Todos eles são voluntários. Os cidadãos, como cidadãos, não são obrigados a aderir a esses sacramentos. Não é? Evidentemente que, como eles são voluntários, quando eles são aceitos, eles têm que ser aceitos de verdade. Não é? Então, os positivistas que aceitam os sacramentos positivistas levam muito a sério isso. Se o positivista não quiser aceitar, tudo bem. Não é? Mas aquele que aceita, aceita. Leva a sério esse negócio. Os sacramentos têm uma base heptenária, a cada ciclos de 7 anos. Não é a cada 7 anos exatamente, mas em múltiplos de 7. Então, nascimento, 7, 14, 21, 28 anos, aí passa para 42, 63, 70 em diante. Não é?
Então, os sacramentos são a apresentação, a iniciação, a admissão, a destinação, o casamento, e o casamento é o mais importante, a madureza ou a maturidade, o retiro, a transformação é o falecimento, e a incorporação, que é quando 7 anos depois da morte o indivíduo é incorporado ou não, né, ou não à humanidade, a concepção subjetiva de humanidade. Bem, isso tudo que eu falei se refere então à opinião pública, à educação, à regulação da vida individual e doméstica. No âmbito da vida política, da política interna, o sacerdócio deve regular as relações sociais, evitando, moderando e conduzindo os conflitos políticos, os conflitos sociais. Não é? Então nós devemos sempre evitar os conflitos antes que eles aconteçam, nós devemos moderar os conflitos, diminuir a intensidade, não é? Pôr panos quentes, não é? Diminuir a tensão e depois, de qualquer maneira que os conflitos acontecem, devemos conduzi-los, né? No sentido de tirar proveito no que for possível dos conflitos. Evitar, diminuir e orientar os conflitos. Não é? E os conflitos são, de modo geral, mas não exclusivamente, os conflitos são os conflitos de classe, não é? Entre trabalhadores e empregados, e as disputas políticas entre os grupos políticos e entre governantes e governados. Né? São os mais importantes, né? No âmbito público, no âmbito da cidade. Não é? No caso das disputas da política, nos casos da política interna, a autonomia do sacerdócio se torna mais clara, mais evidente, não é? Para que o sacerdócio possa ser respeitado por todos, não é? Para que ele possa mediar os conflitos, sugerir soluções, ele tem que ser respeitado por todos. Então tem que ter a educação comum, não é? Fornecida por um sacerdócio, por uma corporação que seja conhecida e respeitada por todos. Mas, ao mesmo tempo, o sacerdócio deve manter-se autônomo e relativamente distante das disputas políticas. Não é? Ele tem que afirmar e reafirmar sempre as vistas gerais, o altruísmo, o respeito aos indivíduos e às sociedades, a dignidade do ser humano e assim por diante. Em particular, o sacerdócio não pode se submeter nem ao poder, nem à riqueza. A separação entre igreja e Estado, separação dos dois poderes e a autonomia em relação à riqueza, ao capital. Não é? O sacerdócio, nesse sentido, tem que ser pobre, não miserável. Não é? Nós temos que ter nossa subsistência, podemos ir e vir, podemos consumir cultura como seres humanos, temos que ter família, não é? Mas nós não podemos ser ricos. Por que não podemos ser ricos? Porque nós não podemos nos envolver nos conflitos relativos à riqueza. Nós não podemos ser parte do Estado, porque nós não podemos, as nossas opiniões políticas não podem ser postas em suspeita. Então o sacerdócio tem que se manter cuidadosamente, tem que se manter distante cuidadosamente do poder e da riqueza. Não é que a gente rejeite o poder, não é que a gente rejeita a riqueza. Nós não rejeitamos nenhum nem outro. Nós consagramos, mas para consagrar e mediar e orientar a atuação do poder e da riqueza, nós temos que nos manter distantes deles, do poder e da riqueza. Não é? Ao mesmo tempo, as vistas gerais e a autonomia do sacerdócio, não é? Implicam, portanto, necessariamente, vejam, as vistas gerais e a autonomia do sacerdócio implicam necessariamente a vedação de o sacerdócio ocupar cargos políticos. O sacerdócio e o sacerdócio positivo, não pode ocupar cargos políticos.
De maneira mais específica, o sacerdócio positivista não pode concorrer a cargo eletivo. Não pode, porque põe em questão a sua autonomia. Seja porque participa de partidos políticos, e partido é parte, tem a ideia de facção até certo ponto, por um lado, e por outro lado, vai ao participar do Estado, do governo, o sacerdócio vai desvirtuar-se, vai impor pela coerção aquilo que só pode ser feito pelo aconselhamento. Então, ao sacerdócio positivo é vedado participar do Estado e, em particular, concorrer a cargos públicos. Na verdade, nós positivistas somos favoráveis à proibição geral de que sacerdotes de qualquer religião disputem cargos políticos. Não é? Miguel Lemos dizia isso com muita clareza, não é? Entre o Império e a Primeira República aqui no Brasil. E ele estava corretíssimo. Sacerdote não pode concorrer a cargo público. Se concorrer, deixa de ser sacerdote. É muito claro, muito simples. Bem, isso no âmbito interno. No âmbito externo, né, na política internacional, o sacerdócio também tem que lidar com os possíveis conflitos, né? Evitando guerras e evitando colonialismo e o imperialismo. Não é? A guerra é o conflito armado entre dois países de capacidade bélica semelhante. O colonialismo ou imperialismo é o conflito bélico, político, financeiro entre países de capacidades financeiras e técnicas diferentes. Guerra, imperialismo ou colonialismo. Nós temos que evitar e combater ao máximo isso. Augusto Comte era radicalmente contra o colonialismo francês e inglês, europeu de modo geral. E era contra as guerras, evidentemente. Nós positivistas somos resolutamente pacifistas, antimilitaristas e pacifistas, não é? Para lidar com os conflitos internacionais, o sacerdócio deve afirmar a superioridade de vistas em termos do presente contra as guerras e a superioridade de vistas em termos na história contra o imperialismo. Não é? Então é sempre a mobilização das vistas gerais, sempre esse valor. Não é? Então as responsabilidades do sacerdócio são enormes, não é? São enormes. É educação, é mediação, resolução de conflitos, evitar conflitos, administração de sacramentos, não é? Desenvolvimento da moralidade, etc, etc, etc. Então, mais que qualquer outro poder, mais que qualquer outra corporação, mais que qualquer outro indivíduo individualmente tomado, né, no caso dos sacerdotes, não é? O comportamento do sacerdócio positivo tem que ser absolutamente exemplar. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos defeitos, não é? Seres humanos perfeitos ou que se aproximam da perfeição são poucos e é difícil, mas nós temos sempre que buscar o aperfeiçoamento, o melhoramento da nossa moralidade, o aprimoramento da nossa inteligência no sentido do relativismo, do historicismo, o aumento da nossa responsabilidade social, política, coletiva, não é? Augusto Comte é um exemplo, no âmbito do positivismo, um exemplo claro dessa moralidade superior. Aqui no Brasil nós temos o exemplo belíssimo, maravilhoso de Teixeira Mendes como o sacerdote positivista, a realização prática de sacerdote positivista, não é? É absolutamente exemplar, absolutamente exemplar. Então vejam, a formação teórica, a respeitabilidade moral, a responsabilidade política dos sacerdotes, do sacerdócio, tem que ser superior ao do comum dos seres humanos, dos cidadãos. Tem que ser superiores, para serem exemplares, tem que estar num patamar superior. Né? Então o esforço contínuo de aperfeiçoamento tem que ser realizado pelo sacerdócio.
não é? E é por meio desses parâmetros, a superioridade do sacerdócio não é nunca pressuposta, ela é demonstrada, ela é evidenciada no dia a dia, nas diversas situações, não é? É por meio dessa superioridade comprovada no dia a dia, nas várias situações, nas situações que nos põem à prova como seres humanos, como religião, não é? É nessas situações em que o sacerdócio comprova a sua necessária superioridade. Não é que ele demonstra que ele está à altura do que lhe é exigido, não é? As condutas exigidas dos cidadãos pelo sacerdócio devem ser exemplificadas pelo próprio sacerdócio. Sempre, não é? Os sacerdotes têm que mostrar o exemplo a serem seguidos. Tem que ser um farol de conduta, não é? Com toda certeza. Considerando que o sacerdócio positivo é relativista, baseia-se na moral altruísta, afirma os deveres, né? Tem os enormes deveres de oferecer a educação, de administrar os sacramentos, de atuar como juiz, não é? O sacerdócio também tem que prestar contas públicas de sua atividade. Não é? Essa prestação de contas é uma prestação, a prestação de contas, não é, indica que o sacerdócio é relativo, não é absoluto, não é, que ele tem suas responsabilidades e que ele tem que ser responsabilizado por seu comportamento, que ele tem deveres e que ao prestar contas, ele presta contas dos seus deveres, se ele está ou não cumprindo suas responsabilidades. Então essa prestação de contas é uma prestação de contas moral, dizendo o que ele fez, o que ele não fez, por que ele fez, por que ele não fez, não é? Quais eram as situações, quais eram os problemas, quais eram as adversidades, não é? Dizendo, explicando quais foram as decisões tomadas. Então, é uma prestação de contas moral, política, até certo ponto, é o que os norte-americanos chamam de accountability, né? Essa nossa prestação de contas é uma accountability que é exigida de todos os cidadãos, incluindo do sacerdócio, e é também uma prestação de contas financeira, dizendo quanto que o sacerdócio arrecadou, quanto que ele recebeu, né, das doações, dos donativos, e assim por diante, quanto que ele gastou, e assim por diante. Essa prestação de contas não é a favor, é obrigação do sacerdócio. Augusto Comte, todos os anos, desde que ele instituiu a religião da humanidade, nos 10, 11, 12, nos seus 10, 11, 12 últimos anos de vida, Augusto Comte prestava contas públicas de suas atividades. Eram as circulares anuais, não é? Nos prefácios dos 4 volumes da política positiva, ele presta contas do que? Enfim, contas morais, políticas e financeiras. Miguel Lemos e Teixeira Mendes, nos 40 anos em que eles atuaram aqui no Brasil, eles prestavam contas anuais de suas ações. Não é a favor, é obrigação. Essa é a maneira, não é? Essa maneira de o sacerdócio dizer a que veio, mostrar que ele é relativo, que as decisões dele são passíveis de discussão, são passíveis de convencimento. E demonstra as necessidades materiais que se impõem ao sacerdócio. O Gabriel de Henrique faz uma piada. O positivismo era contra a sonegação? Não é isso. É na ideia de que, bem, veja, o sacerdócio positivo é relativo. Né? As nossas opiniões são passíveis de discussão. Né? O sacerdócio católico, por exemplo, tem o dogma da infabilidade papal. O Papa nunca erra, ele não presta contas do que ele faz. Ele presta, na verdade, né? Como é uma instituição humana, ele acaba tendo que prestar contas. Mas se o Papa decide, o católico verdadeiro fica quieto, cala a boca. Cala a boca. O sacerdócio positivo, não.
ou com os positivistas, o sacerdócio é respeitado, tem a sua atuação, mas o respeito que é devido ao sacerdócio é devido porque ele se faz respeitar. Então não é uma questão de sonegação, não é isso. Não é uma questão de sonegação, é uma questão de dizer, olha, fiz isso por causa de tal motivo, não é? Gastei tanto por causa disso, disso e daquilo. Não é a questão da sonegação, é a questão de viver às claras, não é? De mostrar a que veio e de justificar o respeito que lhe é devido, ou de evidenciar que não merece respeito. É isso. Já são 8h15, esta sessão acabou se estendendo um pouco mais, também porque tivemos ali algumas questões, algumas digressões, né? Alguns desvios ali que foram bastante interessantes, né? As questões que a Vaida e o Gabriel fizeram, eu acho que foram questões realmente interessantes e que complementaram o que nós temos falado no nosso curso e deixaram um pouco mais claro também esta sessão aqui. Vejam, a importância do poder espiritual é enorme, né? Eu comentei na sessão anterior que o conjunto da obra de Augusto Comte tendia necessariamente para a constituição do poder espiritual. Na verdade, para justificar isso, eu teria que entrar em alguns detalhes biográficos que agora não vêm ao caso. Em outra sessão eu posso comentar, mas neste momento não vem tanto ao caso. Mas o fato é que o conjunto da carreira de Augusto Comte realmente convergia para o poder espiritual. E a importância que Augusto Comte atribuía, não é, ao poder espiritual é enorme. As responsabilidades do aconselhamento, da mediação moral na sociedade são enormes, no âmbito individual, no âmbito doméstico, no âmbito cívico, no âmbito internacional. São responsabilidades gigantescas. Por causa dessas responsabilidades, eu me estendi, não apenas nesta sessão, mas também na sessão anterior. Eu espero que tenha ficado um pouco claro, né, ou pelo menos que tenha estimulado o interesse de quem estiver assistindo a esta nossa sessão. Bem, com essa sessão, com esses comentários sobre o poder espiritual, nós encerramos a parte do nosso curso dedicada à sociologia estática. Na semana que vem, não é, nós iniciaremos a sociologia dinâmica, não é, a discussão do positivismo em termos de historicidade humana, não é, a evolução humana, a discussão do progresso humano. E nós começaremos a tratar da sociologia dinâmica com um tema que eu somente citei nas sessões anteriores, que é a lei dos 3 estados intelectuais. Não é? Vejam só, mesmo Augusto Comte, né, nas suas obras maduras, nas suas obras religiosas, apresenta a lei dos 3 estados de passagem, en passant. Não é? Ela fundamenta o positivismo, mas ela mesma é apenas um elemento, não é? Numa elaboração muito maior, muito mais complexa, muito mais intrincada, não é? Que tem muitos mais e maiores desdobramentos. Enfim, espero que tenham gostado, que tenha sido interessante e tenha sido estimulante, não é? Enfim, o objetivo do nosso curso é esse: instruir, estimular, sugerir perspectivas e, na medida do possível, convencer o nosso público, o público que assiste, da correção da importância das ideias de Augusto Comte. Não é? No caso do poder espiritual, eu acho que a importância é indiscutível, né, dessas ideias todas.
Então, para concluir, na semana que vem, no dia 10 de maio, nós teremos a 10 de maio, a 10ª sessão do nosso curso, com o início da Sociologia Dinâmica. Espero encontrá-las todos e todas aqui novamente e desejo a todos, a todas, uma boa semana e um bom descanso. Certo? Acho que é isso. Então, o amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim.